E se eu te dissesse que os pais da Mônica, do Cebola, do Cascão e da Magali esconde um segredo que faria qualquer novela mexicana parecer um episódio de desenho animado? Pois é, por trás de cada bronca da Dona Luísa, de cada sermão do seu Cebola, existe uma história enterrada no tempo e é daquelas que misturam reinos europeus, samurais, feitiçaria e uma vilã de proporções épicas. A Turma da Mônica Jovem não começou com uma simples troca do traço infantil para o mangá. Ela carrega uma herança que atravessa dimensões. E esse segredo dos pais do quarteto aparece nessa primeira edição da turminha. E tudo começa há séculos atrás. No Japão, no período do Edo, em 1608, uma ameaça ancestral desperta. Yuka, uma feiticeira sombria, cruel e bastante poderosa, que reinava sobre as 4 dimensões mágicas e que agora, após um sono profundo de milênios, ela está de volta. O imperador japonês, em pânico, convoca uma reunião secreta com os grandes reis da Europa da época, de Portugal, da França, da Inglaterra e Espanha, e cada rei manda seu melhor guerreiro nessa batalha. E é aí que entram os pais do nosso quarteto. E eles nunca foram simples pais, não mesmo. Eles eram guerreiros escolhidos, especialistas em lutas, ciência e até mesmo magia. Nomes como Sir Cebola, Monsieur Antenor, Senorita Lina e Dona Luísa. Sim, a mãe da Mônica, o pai de Cebolinha e o pai do Cascão e também a mãe da Magali. É bem inacreditável, né? E eles não estavam sozinhos nessa batalha não. Existem os espíritos guerreiros, chamados Boreais, Zepiros, Notos e Euros. Eles estavam lá para guiar e proteger e também garantir essa linhagem de heróis que eles eram, para que eles nunca se perdessem no tempo. Afinal, a Yuka e outros vilões poderiam surgir, então eles eram necessários para proteger essa linhagem. Eles não apenas defendiam os artefatos cósmicos, que seriam o cubo fantástico, a joia genial, o disco de Saturno e os cilindros de Netuno, mas mantinham a essência viva dos heróis do Imperador através da geração. E a missão deles era clara: derrotar a Yuka. E eles conseguiram isso. Como os pais nessa guerra eles eram pessoas comuns, eles não tinham superpoderes, o Imperador ele deu a eles 4 artefatos mágicos, que é os mesmos que os espíritos guerreiros cuidam. E assim eles conseguiram derrotar a Yuka. Mas o tempo passou e as memórias dessas vidas foram passadas em todas as vidas desses guerreiros. E até que chegou nos pais do quarteto. E dessa vez, na nossa linha temporal, com a ajuda do vilão Capitão Feio, a Yuka, ela volta e ainda muito mais poderosa e perigosa. Mas existe uma regra cósmica nisso tudo. Os antigos heróis não podem mais enfrentá-las. Não é o papel deles. Ou seja, os pais não podiam lutar com ela. E a linha do destino exigia novos guerreiros. E é aí que não poderia ser outra turma. Como eles precisavam de novos 4 guerreiros, Mônica, Cebola, Cascão e Magali assumem esse legado com coragem. E eles tiveram que ir atrás desses artefatos mágicos que os espíritos guerreiros protegiam para impedir a vilã. E esses artefatos estavam em 4 dimensões, então eles foram passando em 4 dimensões completamente diferentes. E assim a aventura das edições começou. Mas é na edição 4 que a gente tem muito mais detalhes sobre essa origem deles. E principalmente sobre as habilidades deles. E como a Turma da Mônica estava substituindo os guerreiros, os seus pais, eles tinham as habilidades deles nas dimensões que eles foram parar para pegar os artefatos. E é dito que essas habilidades estão no código genético dos próprios filhos, que aos poucos, mesmo sendo adolescentes, o corpo deles começam a lembrar de habilidades, mesmo sem nunca terem vivido nada daquilo. A Mônica ela herdou a força do tigre, o Cebola
a agilidade da serpente, Cascão a esperteza do macaco e Magali a leveza da garça, o estilo de lutas dos pais que estavam presentes neles. E com a ajuda dos mesmos artefatos que eles conseguiram achar nas dimensões, eles enfrentam a vilã e destroem ela como seus pais fizeram um dia. Na verdade, é a reencarnação dos seus pais, né? Mas o preço, de certa forma, é um pouquinho amarguinho. Depois disso tudo, os espíritos guerreiros, eles colocam uma escolha difícil na mão do quarteto. Se quiserem continuar como os novos heróis do Imperador, seus pais iriam esquecer tudo. Quem foram, o que fizeram, tudo o que aconteceu, eles iriam esquecer mesmo. Eles nem saberiam dessa linhagem. Caso eles escolham voltar à vida comum, os próprios jovens esquecerão tudo. As lutas, os poderes e as reencarnações. E adivinha o que eles escolheram? Óbvio, escolheram seus heróis. E essa decisão apaga realmente a memória dos pais e qualquer traço de sua verdadeira história e essência do passado. E eles não se lembram de ser heróis do Imperador. Eles nem fazem ideia mais. E é por conta, inclusive, dessa escolha que a Yuka, ela volta lá na terceira temporada da TMJ. Em um novo arco, claro, mas isso aí é tema para outro vídeo, só falando sobre essa vilã. E a maior genialidade dessa narrativa é como ela recontextualiza o óbvio. Aquilo que parecia ser só um traço de personalidade, ou até mesmo uma piada recorrente, na verdade vinha de algo muito mais antigo e até muito mais profundo. A herança dos heróis do Imperador está escondida no DNA do quarteto, nas memórias esquecidas e principalmente nas atitudes que sempre pareceram normais demais. A Mônica, por exemplo, durante a infância e até o início da adolescência, ela sempre foi a garota brava, de gênio forte, que resolvia tudo na base da força e da coelhada. Mas quando a gente descobre que ela carrega o estilo do tigre, herdado de sua mãe Luísa, uma das guerreiras originais do Imperador, tudo muda. Aquela força nunca foi só física, né? Era instinto, era proteção. O tigre, ele não ataca por raiva, ataca por necessidade. Ele defende o território, a matilha e o equilíbrio. E é exatamente isso que a Mônica faz o tempo inteiro, mesmo sem ela perceber. Ela sempre foi a primeira a se colocar entre o perigo e os amigos. Ela sempre liderou sem pedir para liderar. E isso não é só o perfil do personagem, é um eco do passado agindo no nosso presente. Já o Cebola, sempre visto como o estrategista desastrado, o menino das fugas improvisadas e dos planos totalmente infalíveis, tem o estilo da serpente que ele herda do pai, o Sir Cebola. E aqui tudo começa a fazer mais sentido, porque a serpente não é só escorregadia, é precisa, ela ataca na hora certa, é astuta e se adapta ao ambiente. E esse jeito meio enrolado do Cebola esconde uma mente completamente afiada. Aquelas fugas mirabolantes de antigamente, aquele jogo de palavra que ele tanto adora, são versões disfarçadas de uma herança estratégica. Ele sempre teve o dom da evasão inteligente, tanto que ele virou um ditador em um futuro alternativo, né? O Cascão, o mais subestimado de todos. Por trás do garoto que foge da água, que faz piada com tudo e que tem aquele espírito de moleque, está no estilo macaco, passado pelo Monsieur Antenor. E essa herança é tão bem colocada que a gente só percebe quando pra gente analisar. O macaco em várias culturas é símbolo de malícia, da agilidade mental e da inteligência brincalhona. E o Cascão é isso em essência. Ele observa, ele se adapta, encontra soluções improváveis. É rápido, mas não somente nas pernas, é rápido também pro raciocínio. Aquela capacidade de transformar qualquer situação em um jogo, principalmente a seu favor. É puro instinto de sobrevivência de um guerreiro, mas totalmente disfarçado também no humor. E por fim, a Magali, a personagem que sempre foi associada à comida, à leveza e ao carinho. Mas aqui ela brilha de outra forma, porque ela traz o estilo da garça, herdado da mãe Lina.
E isso é até um tanto poético. A garça é sutil, elegante, mas precisa. Ela não faz movimentos à toa. E é assim que a Magali age. Ela parece distraída, doce, às vezes até alheia ao caos ao redor, mas é justamente nessa calma que mora o poder dela. A leveza com que ela entende as emoções, a intuição em que percebe as coisas antes dos outros, a maneira mais mágica com que ela entra e sai das situações sem nenhum esforço. E tudo isso é reflexo daquilo que ela sempre foi, uma bruxa, mesmo sem saber, uma sensitiva nata. Mas a sua magia não está somente nos feitiços, mas em sua essência, na sua presença. E esses traços que a gente via como simples características de personagem, na verdade são fragmentos de memórias de vidas passadas dos pais dos protagonistas. E isso, de certa forma, muda completamente o jogo, porque agora cada atitude, cada gesto, cada escolha tem um peso diferente. A Turma da Mônica Jovem não é só um grupo de amigos com personalidades distintas, eles são descendentes de reencarnações moldadas por um ciclo de guerras místicas, escolhas dolorosas e responsabilidades invisíveis. Eles são heróis que nasceram sem saber que eram heróis no sangue, e essa é a beleza disso tudo. Quando eles enfrentam os desafios do presente, mesmo sem saberem do passado de seus pais, eles já estavam agindo como seus antecessores. Resumindo, o segredo dos pais da Turma da Mônica Jovem é que eles são guerreiros de gerações. Eram, na verdade, né? Porque não são mais e infelizmente eles não lembram e muita gente do fandom também esqueceu dessa história. Mas e aí? Você sabia que os pais da TMJ eram poderosos a esse nível? Que eles tiveram uma grande importância na linha de tempo? Comente aí que eu quero saber. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre a Turma da Mônica Jovem. Eu pretendo trazer mais vídeos sobre essa franquia, mas eu tô indo por parte de arco. Então, se você ama a turminha, já pode ativar o sininho, pois vai ter bastante conteúdo sobre eles. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você viu o hype esse vídeo, que isso faz com que eu cresça ainda mais na plataforma e traga mais conteúdos semelhantes para você. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo!